Seguinte, galera, esse vídeo é o primeiro de uma série de entrevistas que a gente tem feito com artistas, com movimentos culturais e coletivos que a gente curte pra caramba e que usam a rua como suporte pra fazer arte. Como esse é o primeiro, é muito importante a gente ter um feedback pra saber se a gente tá indo no caminho certo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se isso inspira vocês de alguma forma, porque nosso lema aqui é: servimos bem para servir sempre. Pra contextualizar a história, na véspera do carnaval, a gente descobriu que o Espeto tava finalizando uma empena aqui em São Paulo em homenagem ao Acadêmicos do Baixo Augusta, que é um bloco de carnaval super tradicional daqui de São Paulo, e a gente foi lá trocar uma ideia com ele. Pra quem não conhece, o Espeto faz parte de uma galera que é conhecida como a primeira geração do grafite de São Paulo. E junto com os gêmeos, o Vichel, o Binho e o Tinho, ele ajudou a construir a cena da arte urbana no Brasil como a gente conhece hoje. Desde muito cedo, ele imprime uma brasilidade muito latente nos trabalhos dele, com influências de literatura de cordel, estilogravura e da música brasileira. E ele inclusive trabalhou com bandas como Planet Hemp, Nação Zumbi, o Rapa, Raimundos, enfim, o cara é foda. Acho que eu já falei demais, deixa o Espeto falar um pouco e você vê a entrevista, diz pra gente o que você achou, curte, compartilha, se inscreve, tudo isso que vocês já estão ligados, beleza? Passo. Espeto, obrigado por me receber aí, velho. Obrigado. E a gente queria falar, na verdade, sobre quando você começou a fazer grafite, saca? Tipo, como que era aquela época? O que era fazer grafite naquela época? Faz tempo, né? Foi em 85. Foi muito engraçado que eu assisti um filme, Beat Street. E uma semana depois eu peguei uma lata de spray e comecei a pintar. Não tínhamos tecnologia, não tínhamos o videocassete, a gente viu no cinema. Então toda a minha geração tinha que lembrar do filme basicamente, porque não tinha revista, não tinha foto, não tinha nada. Mas não importava, a gente queria fazer, tinha muita força de vontade, tinha uma precariedade muito grande de informação, de materiais. Só que era um bando de pessoas incompreendidas. Eu mesmo parei de estudar muito cedo porque ninguém entendia grafite, desenho animado, ilustração que a gente fazia. Eu e alguns artistas fazíamos que era muito diferente do que os outros faziam. Então não era cool, não era bacana, você era um esquisito. Quem eram as inspirações de vocês naquela época? Quem vocês se espelharam? Demorou uns 7 anos para ter o primeiro livro, os primeiros livros começarem a chegar no Brasil. Então eu posso falar depois desses 7 anos. Para mim era Mold 2, com certeza. Mold 2 era um cara que tinha um traço muito dinâmico, e eu fazia cartoon nessa época e tinha essa pegada mais dinâmica também. A gente soube de 2 livros que tinham aqui na Paulista, foi eu e o Binho correndo comprar, cada um comprou um. Ele comprou o Subway Art, que é mais grafite em trem, e eu comprei o Spray Can Art, que tinha mais personagem. E é engraçado lembrar disso, quanto determinou o caminho de cada um. Foi bem interessante. Naquela época vocês sabiam o que vocês estavam fazendo? Ou era uma parada mais porra louquíssima? Ou vocês tinham um propósito? Era muito mambebe, era muito porra louca, era muito sem noção e era muita diversão. Se a gente pula aí uns 10 anos para 15, a gente já tinha uma militância do que queria fazer. Quando a gente já começou a vir para São Paulo, aqui do lado, na Praça Roosevelt, isso em 90 e alguma coisa, 89, eu não lembro. Então a gente tinha uma ideia muito certa, ou pelo menos a gente tinha certeza que a gente estava fazendo a coisa certa. Com o tempo eu comecei a trazer influências mais brasileiras, por causa das bandas que eu já conhecia na época, que todos tinham uma raiz brasileira. Nação Zumbi, Sepultura, Planet Hemp, o Rapa, Raimundos, todos tinham uma raiz muito brasileira. E eu comecei a trazer isso pro grafite. É legal ver essa sua relação do seu trabalho com a música, principalmente a música brasileira dos anos 90, essa galera. Tipo, como que você se mistura com a música? O que influencia o que e como isso funciona? A música veio de berço. Meu avô era sambista, então tinha um monte de instrumento na casa do meu avô. Meu irmão começou a tocar, eu sou caçula, né? Meu irmão começou a tocar violino com 8 anos. O mais velho é pintor, então a arte já começou como brincadeira pra mim, como algo divertido. A gente coloca na Zona Norte eu, o Binho, o Tinho, o Herbert, pessoas que gostavam muito de punk rock, de hardcore. E os Gêmeos no Cambuci, junto com o Vichel, já tinha uma coisa muito do hip hop mesmo. Então aí, nessa mistura de geração, já começou uma brincadeira muito interessante através da música. Eu trabalhei com a revista Bis como ilustrador. Eu fiz o selo da Matraca, da Banguela Records. Fiz o primeiro disco do Raimundos. Os anos 90 eram muito colaborativos.
Eu acho que a gente tem um paralelo hoje em dia, mas eu acho que hoje em dia é uma mistura de tudo, 70, 80, 90, é uma grande mistura. Os anos 90 foram marcados por muita atitude e ao mesmo tempo de ser uma geração muito equilibrada. Nada era muito exagerado, o visual não era muito exagerado, as bandas não eram muito exageradas. Eu acho que isso marca muito os anos 90. E o que mudou de lá pra cá? Como que você vê a rua hoje? Como que você vê os movimentos da rua ocupando espaços públicos, as pessoas indo mais para as ruas? A gente tá vivendo um período de muita experimentação, de muito exercício. As pessoas realmente, por causa até também das redes sociais, amplificaram a voz, as ações. É tudo muito rápido. 7 anos para chegar ao primeiro livro. Hoje em dia é muito rápido. Você pensar 3, 4 anos atrás, as coisas já eram um pouco diferentes. Lá no começo, 84, 85, você já imaginava que podia ser uma Não. Meu primeiro muro grande foi em 2008. Tá lá, ainda tá bonitão, porque é preto e branco. Qual que é? É em Rotterdam. É Picasso Give Me Sunlight. E até hoje eu recebo fotos desse muro. E se eu comparar com Fortaleza, aquele prédio que eu fiz em Rotterdam, que foi o primeiro, tinha 5 andares, aqui tem 16. Ou de Fortaleza tem 33 de altura por 92 de largura. É quase 6 vezes maior que esse. Não, só imaginar isso aqui quase V6. Eu nunca, nos meus sonhos, ia imaginar tanta gente pintando assim. E principalmente muro grande. O teu traço, o que te inspira? O que te traz inspiração para você botar na parede, para você fazer uma tela? Então, eu acho que uma característica muito fácil de identificar no meu trabalho são os olhos, que são a janela da alma. E eu acho que o meu trabalho fala do ser humano de uma forma lúdica, de uma forma romântica, às vezes de uma forma naif. Tem muita inspiração na cultura brasileira, mas tem no mangá também, tem na arte mexicana, tem bastante influência de arte mexicana. Esse azul, por exemplo, é o azul do meu ateliê. E é o azul do estúdio do Diego Rivera. O meu ateliê é o azul e rosa, rosa da Frida Kahlo. Sei, gente, tem uma polêmica, mas não, isso foi feito há muito tempo, muito antes, em outro país. Basicamente eu presto atenção nos olhos, eu quero mostrar o lado humano, as características humanas. O seu trabalho ele é bem baseado no preto e branco, né? Sim. E como é quando você vai trabalhar com as cores, com outros contrastes, tipo trazer uma empena como essa colorida para o carnaval, qual é a sensação? Então, você quase respondeu a sua própria pergunta, porque na real preto e branco são cores. Sim, A gente tem uma tradição da fotografia e da televisão de fazer essa diferença entre o preto e branco e o cor é mais legal, porque eu acho que essa transição fotografia, cinema e TV foi muito impactante para as pessoas. Eu sempre trabalhei com cor, é que eu gosto muito do preto e branco pela elegância e porque ele é muito flat, ele é muito plano. E o que é interessante de trabalhar no alto contraste é que você aprende muito como trabalhar com ritmo, com forma, com equilíbrio de imagem, com ponto focal. Acaba se tornando uma coisa muito técnica. Quando você vem para trabalhos coloridos, você já carrega esse exercício da limitação e no fundo, para mim, as cores são muito lindas e não é o meu trabalho. Eu quero mostrar a beleza das cores. Lá na lua, lá em cima, a gente usou uma tinta fosforescente. Se uma hora tiver um blackout, a gente não tá torcendo pra ter um blackout. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aqui vai acender. Quando eu uso cor, eu uso poucas cores. Porque pra mim o interessante é mostrar a beleza de cada cor. Eu acho que o artista faz isso, ele quer mostrar a beleza das cores. E o que tu diria pro moleque que tá vendo a gente agora no YouTube e quer sair de casa comprar uma lata e sair puxando o muro da escola? Ele vai fazer que nem eu fiz há muitos anos atrás. Eu acho que o importante para quem está começando é não se deslumbrar com redes sociais. Entender o que você quer para você, não o que você quer mostrar para os outros, não a forma que você quer ser visto, mas ao longo do teu percurso como ser humano e artista, descobrir o que é importante para você. Porque o mundo da arte, e quando a gente adiciona as mídias a isso, pode ser um deslumbramento, pode ser uma ilusão muito grande. Você quer se tornar um profissional em arte,
Você vai ter que ser um profissional e vai passar todos as atribulações, as dificuldades, as responsabilidades que um profissional tem que ter. E sempre equilibrar a sua determinação àquilo que te faz feliz. Felicidade é diferente de diversão. Diversão é momentânea, felicidade pode ser eterna. É um trabalho, é uma conquista, sabe? Eu prefiro a felicidade do que a diversão. Tem o carnaval aqui amanhã, eu falei, gente, eu tenho que vir, não. É 1 milhão de pessoas, eu não pulo o carnaval, eu sou tímido. Consigo ficar lá, E tá contribuindo eu pro prefiro carnaval ficar em da sua casa. maneira, né? Exatamente. Eu tenho isso aí com a arte, sabe? Pra mim é um objeto de atenção, não a mim. E é um alívio. Muito obrigado. Falou, meu.